O fogo tem um apetite insaciável. Ele devora tudo sem distinção: madeira, carne, concreto, memórias. Para alguns é um símbolo de renovação, para outros, um sinal de destruição irreversível. Mas há algo mais assustador sobre o fogo. Ele carrega as vozes daqueles que consomem. Quem já presenciou um incêndio de perto sabe que não são apenas as chamas que rugem. Há um som diferente, um lamento que se mistura ao estalar da combustão, como se as almas dos que foram tomados pelo calor extremo ainda tentassem escapar. Salvador, com suas ruas estreitas e casarões coloniais, esconde histórias soterradas sob camadas de reboco e tinta descascada. Alguns prédios antigos carregam um passado que a cidade tenta esquecer. Mas nem sempre o passado se deixa enterrar. No bairro do Santo Antônio, além do Carmo, havia um casarão do século XVIII, abandonado por décadas. Os mais velhos diziam que era um lugar assombrado. Outros juravam que ele já havia queimado uma vez, mas se recusava a desaparecer. Até que, em uma noite abafada de novembro, ele queimou de novo. E desta vez, algo queimou junto. O casarão ficava de pé, como um esqueleto de madeira podre e janelas partidas. Os poucos moradores que se arriscavam a passar por ele juravam que ouviam murmúrios vindos das paredes. Mas foi na madrugada de uma sexta-feira que algo mudou. O primeiro estalo veio como um tiro abafado. Depois, um cheiro acre de fumaça impregnando o ar. O relógio da praça marcava 2h43, quando o primeiro vizinho viu a labareda rastejar pelas frestas das janelas quebradas. O fogo subiu rápido, mais rápido do que qualquer incêndio natural, como se houvesse algo esperando a ser libertado. Os vizinhos correram para chamar os bombeiros, mas quando voltaram os olhos para o casarão, o horror se manifestou. Havia rostos no fogo, não reflexos ou ilusões de ótica, rostos reais, torcidos em agonia, bocas abertas em gritos silenciosos. E então os gritos vieram. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia consumido quase tudo o teto. Mas o que fez os homens excitarem não foi a violência do fogo, foi o som. O rugido das chamas era sobreposto por gritos humanos, uma cacofonia de vozes que imploravam por socorro. Não eram apenas ecos de desespero. As vozes tinham nomes, chamavam por parentes, berravam orações, suplicavam pela vida. Os bombeiros
entraram, mas não encontraram ninguém. Não havia corpos, não havia sobreviventes, apenas paredes derretindo e um calor sufocante. Mas no centro do casarão, uma escada de madeira permanecia intacta, como se algo lá em cima aguardasse. Um dos bombeiros, Ferreira, decidiu subir. Quando chegou ao segundo andar, sentiu algo prendendo-se o tornozelo. Olhou para baixo e viu mãos de carvão brotando do assoalho, dedos queimados agarrando seu uniforme. Ele gritou, mas seus colegas só ouviram estática nos rádios. Ferreira nunca mais saiu do casarão. Os colegas o viram desaparecer em meio às labaredas. Sua voz se misturando ao coro de gritos que enchia a estrutura. Quando o segundo andar desabou, a equipe recuou. O fogo parecia rir deles, um riso cruel vibrando nas ondas de calor que ondulavam no ar. O casarão inteiro finalmente colapsou às 4h07 da manhã. Quando o sol nasceu, a cidade acordou com um cheiro de cinzas ainda no ar. Mas não houve corpos no meio dos destroços, nem mesmo ossos carbonizados. Apenas uma coisa foi encontrada no meio das ruínas: um capacete de bombeiro, derretido, com a identificação de Ferreira gravada na lateral. Os gritos, no entanto, não desapareceram completamente. Quem passava pela rua jurava ouvir murmúrios vindos das cinzas, um vento quente que sussurrava nomes. Semanas depois, o terreno foi vendido para uma construtora. Iriam erguer um edifício moderno no lugar. Mas, na primeira noite de demolição, as máquinas pararam de funcionar. Os operários relataram ouvir passos no meio das ruínas, e um dos engenheiros viu algo impossível: um homem em uniforme de bombeiro, imóvel no meio do entulho. Seu rosto estava escuro, indistinguível, mas sua boca se movia, formando uma única palavra repetidamente: fogo. Naquela madrugada, o incêndio começou de novo. Não havia material inflamável no local, mas o fogo brotou do solo como se estivesse enterrado ali há séculos. E mais uma vez os gritos vieram. O prédio ao lado pegou fogo. O incêndio se espalhou até alcançar outra construção antiga, e então outra, até a rua inteira parecer uma fornalha infernal. Quando os bombeiros chegaram, reconheceram a cena, só que dessa vez, entre os gritos desesperados, um deles reconheceu uma voz familiar: Ferreira. O incêndio durou a noite inteira e, ao amanhecer, o quarteirão estava destruído. O fogo consumiu tudo, mas
uma coisa permaneceu de pé: a velha escada de madeira do casarão, intacta no meio dos destroços. Ninguém entendeu como aquilo era possível. A cidade tentou esquecer, mas os moradores da região sabem que o fogo nunca foi apagado de verdade. No meio da madrugada, ainda se veem labaredas dançando nas janelas quebradas das ruínas. E, se alguém for tolo o suficiente para se aproximar, pode ouvir os nomes dos mortos sendo sussurrados no vento. Algumas noites, os bombeiros recebem ligações de socorro vindas do número de Ferreira, mas quando atendem, só escutam o crepitar das chamas e um grito sufocado, preso para sempre entre as cinzas.